Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, onde já são mais de 100 entrevistas, ou pelo Spotify, que lá já são mais de 200 entrevistas. São vários profissionais da área da saúde. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho um carinho muito grande, que eu vi crescer profissionalmente, o William Bezerra. Muito obrigado pela sua presença. Olá, professor Renato. Eu fico muito feliz, muito contente com o seu convite e de estar aqui também participando do seu podcast, que eu já ouvi bastante. E eu queria que você contasse para o nosso público aí, para quem já conhece, para quem não conhece, quem é o William Bezerra. E você começou a se especializar onde poucos se especializam, que é o grupo de jovens. Hoje, estima-se que 84% dos jovens são sedentários. Então, essa dificuldade de manter esse jovem na sua área, que é a piscina. Conta um pouco da sua história aí, William. Tá bom. Então, primeiramente, me apresentar. Muito prazer, professor William Eduardo Bezerra, mas pode ser William Bezerra, que no LinkedIn você vai encontrar assim. Mas nas redes sociais, o William Eduardo você já encontra também. Eu, como o professor comentou, né, comecei a trabalhar numa área não da natação, mas sim com o futebol, que é a minha grande paixão. Vocês vão perceber aí ao longo da nossa entrevista o porquê e o meu time de coração. Mas quando eu entrei no clube que eu fui contratado, o professor, precisando de um estagiário da natação, meio que já me pescou, já me trouxe para a água para poder estar trabalhando e também estar fazendo esses dois ramos, tanto da parte da natação como da parte do futebol. E com isso, foi aprendendo a nadar, que eu não sabia. Então, apesar de ser estagiário, educação física, eu não sabia nadar, porque o meu foco sempre foi o futebol. Mas conhecendo a natação, as suas áreas, tanto infantil, os adolescentes, os adultos, a hidroginástica, eu fui me apaixonando e fui crescendo dentro dessa área. Eu acabei deixando o futebol um pouquinho de lado, deixando só pro lazer, para a recreação, e trabalhando mesmo com a natação. Eu acho que até uma dica para quem está aí do outro lado, né? Quando a gente começa a faculdade, a gente tem aquela área que a gente sempre gosta, que almeja, mas o mundo dá voltas. Então, às vezes, você está tendo uma matéria ali de basquete, uma matéria de vôlei, ou uma matéria que você, às vezes, não tem muito interesse, ou até não tem habilidade, como você não sabia nadar. Não, zero. E o mundo dá voltas, e às vezes você já teve a matéria, você não se dedicou, não foi lá, e no fim você está trabalhando com aquilo. Minha área também não era natação. Também fui para a área da natação pelos destinos da vida, e às vezes também começa a trabalhar com áreas que às vezes nem existe quando você está na faculdade. Quando eu me formei não existia CrossFit. Então a gente tem que estar sempre de olho no mercado, nas tendências. E você se especializou aí, como eu iniciei a nossa fala, com jovens, que é um público aí um pouco diferente, né? Principalmente pós-pandemia, que hoje em dia eles se mostram muito mais ansiosos, depressivos. Super. Já tem estudos, né, que eles ficam horas ali na frente da tela e não praticam tanto esporte. Eu queria que você falasse um pouco das características desses jovens que você pega ali dentro da borda da piscina. Sim, geralmente o aluno jovem que está lá na borda da piscina, ele chega com outro objetivo, que não é natação, ele não gosta, mas o pai obriga, o pai insiste, então o dever dos pais aí é muito importante, né? Não essa obrigatoriedade, mas esse empurrão em trazer para a borda da piscina. Então, quando chega esse aluno para mim, eu primeiro coloco a minha empatia, eu tento conhecer, criar uma conexão com esse aluno para ver e entender o que ele gosta, então, já que ele não gosta de nadar. Mas muitas vezes ele gosta de tecnologia, ele gosta de um jogo, ele gosta de algum desafio, alguma coisa que ele me dá essa abertura e deixa eu me aproximar dele para poder trazer a natação junto com esse objetivo que o pai deseja e muitas vezes ele deseja nas aulas de natação. E também é muito bacana, é muito legal quando o aluno tem alguma coisa que eu tenho em comum, que facilita bastante o trabalho, mas muitas vezes a gente tem que pesquisar, tem que fazer aquela anamnese de borda. Às vezes as meninas, por exemplo, gostam de séries, os meninos gostam de algum jogo. Eu também sou muito tecnológico, vivo no celular, vivo no videogame, vivo no computador, então isso vai criando essa conexão com o aluno e vai ficando muito mais fácil a natação, que é o nosso grande objetivo. Você falou dessa conexão. O importante é que o jovem, ele começa a criar essa independência, ele começa a sair da figura dos pais, ele até repele os pais e ele precisa de um novo grupo, ele precisa ser reconhecido.
Então, na natação, ele começa a criar esses grupos, que você falou, ou o grupo do futebol, ou o grupo da série, ou o grupo da música. Então, é importante você criar isso. E ele precisa de alguém para se espelhar. E muitas vezes, esses alunos se espelham no professor. O professor fica tendo essa figura de pai para eles. Então, a importância mesmo, para quem está aí do outro lado, uma dica muito importante. Eu tenho como estratégia com o jovem, às vezes, fazer playlist. Cada aula, um aluno faz a playlist da aula. Aí você fala, mas 80% do tempo ele fica com a cabeça na água, ele nem ouve. Mas é aquela coisa de terminar a aula e falar, nossa, ó, eu gosto dessa música, ou eu também gosto dessa música, e ele se sente ali valorizado e integrante do grupo. Então, a importância desse jovem se identificar, né? Pode ver que ele começa a usar roupas muito características, começa a falar de coisas características, porque ele precisa daquele grupo, e isso é muito importante. Só que aí a gente vem para um lado aí que a gente tem essa dificuldade, que a gente pegar os números da natação, tem um estudo com 386 academias que mostra que 32 mil jovens deixaram a natação na fase ali do aperfeiçoamento, que isso equivale a 70%. Então, como você falou, se o pai não obriga, o jovem não quer. E se o pai não vê a importância, porque fala, ele já aprendeu a nadar, ele já tem sobrevivência. Então, quais são esses motivos que esse aluno deixa a natação, que você enxerga, e por que também os pais deixam de ver essa importância na natação nesse período? É como você comentou, né? Ele vê que já aprendeu essa parte técnica, então ele não tem mais essa obrigatoriedade, ele não vê esse objetivo em questão. Então, o nosso grande papel como professor de educação física e principalmente de natação é manter esse aluno motivado, é manter esse aluno dentro da piscina com atividades onde ele se sinta confortável, traz prazer para ele. Então, muitas vezes não é só ao aprender a nadar ou aprender a sobreviver. Eu até brinco e falo, dá tempo de gritar socorro? Dá tempo, mas não. Tem outras formas também, não é só o crawl, costas, o peito, borboleta, tem o medley, tem um nado sincronizado, tem o biribol que os meninos gostam bastante, tem o polo que eu aprendi na pós-graduação que os meninos principalmente e até as meninas gostam bastante. Então tem outras coisas que ele pode fazer dentro da piscina que não é só a parte técnica. Sim, a parte técnica é importante, é válida, mas tem outras coisas também que vai aumentar esse repertório motor, vai tirar ele de casa, vai tirar ele da tela, então vai ajudar ele bastante na vida, não só na parte aquática. E na natação a gente vê muito a parte motora sendo valorizada. E eu queria que você falasse um pouco a importância da gente falar com esses jovens, indo um pouco além, né? Então, falar um pouco de autonomia, resolução de problema, proatividade. Então, itens que esse jovem começa a desenvolver e ele precisa desenvolver isso, que ele está criando essa independência. Então, que estratégias você criaria ali para quem está do outro lado? Eu vou trabalhar com jovem agora. Que estratégia você fala? O que eu posso trabalhar com o jovem além dessa técnica da natação? Legal. Além da técnica da natação, é ensinar esse aluno a fazer um movimento mais calmo, mais tranquilo, por questões de ansiedade, questões de força. Então, o homem gosta muito de força, as meninas até pela facilidade na flutuação. É importante fazer um nado mais solto, mais leve, porque muitas vezes ele vem do trabalho, que adolescente está nessa transição, fase infantil para fase adulta, começa a trabalhar, começa a estudar, faculdade, trabalha de manhã, faz estágio, daí muitas vezes consegue um horáriozinho para nadar lá na piscina. Então, trabalhar essa soltura, esse relaxamento na água é importante, porque a gente sabe os benefícios que tem a água e os benefícios que essa natação mais calma vai ajudar ele não só no dia a dia, no trabalho, mas também na vida, né? A questão de ansiedade, o melhoramento da saúde, a questão cardiorrespiratória, as movimentações mais calmas e vai facilitando. Uma estratégia boa ou uma estratégia que eu utilizo bastante é, primeiro, conhecer o aluno, ter essa empatia, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, mas principalmente você se colocar no lugar do aluno. Então, não é forçar, não obrigar, porque ele já vai obrigado, ele já vai forçado. Então, tá vendo que ele não tá no dia legal? Respeita, faz uma aula mais leve. Tá vendo que ele tá no gás, ele tá bravo, tá chateado, as meninas tá naquela semaninha, aproveita essa força e passa uma aula mais pegada. Porque daí ela vai forçar, ela vai trabalhar a natação, mas também vai extravasar um pouquinho lá dentro da água. Então, identificar muito o indivíduo que está lá dentro, né? Então, se identificar com ele. Tem brigas que você vai comprar, tem brigas que você não vai comprar. Então, tem aquele dia que ele vai chegar um pouco mais cansado, você vai respeitar.
Eu tive um aluno uma vez, o Thiago, lembro até hoje, o Thiago não gostava de natação, mas tudo que eu falava ele fazia. Mesmo eu sabendo que ele não gostava, ele fazia. E eu comecei a estimular ele a ter essa independência. Um dia ele chegou na aula e falou: professor, hoje eu não quero fazer aula. Eu falei: tudo bom, Thiago, fica aqui comigo, você vai me ajudar, vamos conversando. E aí a série do aquecimento ele deu junto comigo ali. E aí quem tava na água começou a reclamar: pô, o Thiago não vai entrar, o Thiago não vai entrar. Eu falei: pô, tá vendo, Thiagão? Pô, se você sai, todo mundo sai, né? Então, se eu deixar você aqui fora, eu tenho que deixar todo mundo. E aí eu comecei a ter aquele papo com ele pra gente chegar no consenso. Aí ele: tá bom, professor. Então agora no final eu entro. Ele entrou, fez a aula e eu fui conversar com a mãe no final. Falei: nossa, hoje o Thiago não quis fazer aula. A mãe: nossa, desculpa, professor. Eu falei: não, é importante pra ele. Ele ter essa independência, ele se impor, ele conseguir conversar comigo, a gente ter um diálogo e ele entendeu por que ele tem que estar dentro da água. Então, todo esse contexto é importante para ele. E eu buscava isso há meses. Ah, mãe, nossa, eu não sabia disso. Falei: é importante ele vir falar que não gosta e ele ter essa independência e ter essa conexão comigo. Agora ele tem uma troca comigo, né? Não é que aquela coisa que eu mando ele tem que obedecer, é diferente, né? Só que também a gente tem o novo jovem, né? O jovem pós-pandemia. A gente viu que mudou muito, né? A gente tem vários estudos, como o Benito Lourenço, que fez um grande estudo com 68 mil jovens, que ele mostra muito que de 6 a cada 10 jovens, eles estão passando por ansiedade, como você falou. Então, metade fala que tem cansaço no dia a dia, mostra exaustão constante. Então, eles vêm com esse cansaço, geralmente também porque ficam muito tempo trocando texto à noite, vão dormir tarde. Então, é um novo jovem. O que você sente de diferença do jovem de antes para o jovem de agora? Não precisa ser antes da pandemia, mas lá atrás, quando você começou, para agora, tem diferença nesse jovem que está nadando? Acredito que tem sim. Até porque antes o cansaço, vamos dizer, era mais físico. Agora tem esse cansaço mental. Por quê? Por mais que a natação exija do corpo, ele exige bastante da mente, precisa de concentração, precisa de coordenação. Então, muitos alunos perderam essa coordenação, principalmente na época da pandemia, porque ficava o dia inteiro dentro de casa, sentado. Então, até o meu trabalho de faculdade, o meu TCC, foi falando sobre essa coordenação. Então, nas minhas aulas, eu uso bastante esse ponto para trabalhar com os alunos, principalmente porque não sabe direita, esquerda, em cima, embaixo, faz uma parte do corpo com um movimento, outra parte com outro movimento, o famoso braço de crawl com perna de peito, ou braço de costas com perna de peito. Então, o pessoal não tem essa coordenação, não tem esse equilíbrio, e muitas vezes ele não consegue raciocinar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a natação, que é um movimento totalmente coordenativo, muitas vezes a respiração não está saindo porque ele está pensando no braço, ele não consegue pensar na perna e na respiração. Ou ele não consegue associar a respiração com a braçada. Então, esse pode ser o erro, a coordenação. Não é o seu exercício, não é o aluno. E fazendo esse comparativo, a ansiedade, eles querem fazer tudo muito rápido. Você passa uma série, por exemplo, 4 vezes, eles querem fazer só 2, porque 4 é muita. Vai demorar muito. Ele quer coisa mais rápida. Eles querem tiro, eles querem cronômetro, eles querem fazer um negócio que acabou. Eles não querem tanto volume, eles querem os negócios mais direcionados. Porque o celular, ele faz isso com a nossa cabeça, né? Tudo muito rápido, a informação, a tecnologia, você pesquisa no Google, num site, algum aplicativo, já baixa ali, já tem toda a informação montada para você. Você não tem um trabalho. Então, quando a gente tem que pensar, quando a gente tem que formular tanto o exercício ou como pensar, como fazer aquele movimento, o aluno não gosta. E você comentou dessa dificuldade da coordenação, ela vem muito porque esse corpo está em desenvolvimento, a criança está em crescimento e ela tem que ter essa nova consciência desse novo corpo. Então os braços ficam maiores, as pernas ficam maiores, e essa coordenação vai piorando porque ele não consegue reconhecer o próprio corpo. Aí vem também essa questão da ansiedade, de querer trabalhar rápido. Então a importância de você trabalhar esse processo de conscientização corporal e até de acalmar. Então muitas vezes o aluno chega pilhado e você pilha mais, né? Então Exato. dá esse tempo de relaxamento. E você falou muito da tecnologia, que eles estão acostumados com o celular, que o celular é tudo mais rápido. Tem como trazer essa tecnologia para dentro da piscina, utilizar isso na água? Tem esse desafio aí? Você consegue, não consegue? Tem o desafio do celular, tem o desafio do cronômetro. Então, eu tenho um aluno que ele adora cronômetro. Daí, quando eu gravo ele e vou mostrando essa parte mais técnica, usando até a biomecânica, corrigindo o movimento, mostrando o ângulo, eles ficam fissurados, que eles vê
seta para cima, seta para baixo, e faz o risco, faz o contorno. Então, eles ficam bem motivados em querer melhorar, em fazer o movimento mais correto para ver se eles estão conseguindo fazer naquela angulação ou naquela reta. Mas muitas vezes eu pego o celular para mostrar para eles como é que é o movimento, para depois eles reproduzirem isso dentro da água. Então, eu uso mais o celular como ferramenta de demonstrar esse lado mais visual. Hoje eu já sei nadar, então eu consigo mostrar para eles, mas quando eu comecei, né, serve até como uma dica para quem está começando, para quem não sabe nadar, utilizar os vídeos, o celular, para mostrar para o aluno como é que esse movimento que você quer que ele faça, para ele entender essa parte visual, para a parte técnica ficar muito mais fácil. Eu tenho o hábito nos meus alunos particulares de fazer essa análise biomecânica, então colocar essa seta, colocar os ângulos, eu mando para os pais geralmente mostram para os filhos, e eles vêm na próxima aula super pilhados, porque eles querem melhorar mais, porque eles vão ser elogiados de novo, e tem aquela competição entre eles, fulano fez, eu não fiz. Então é importante essas filmagens, já existem aplicativos para essa filmagem, tem a parte de gamificação. Então, tem aplicativos que mostram a metragem que esse aluno nadou, comparação com outro aluno, você faz o ranking. Então, é importante a tecnologia porque ele está conectado no dia a dia. E ele precisa dessa conexão com a natação e também a tecnologia. E eu vejo também muito pelas suas redes sociais que você utiliza muitos jogos nessa faixa etária. Qual que é a importância da utilização dos jogos, das brincadeiras? A hora que a gente fala de brincadeira, a gente fala, mas o jovem não vai gostar de brincadeira, ele tá naquela fase querendo virar adulto. A brincadeira funciona, não funciona? Sim, funciona, mas você primeiro tem que saber com quem você vai brincar, com quem você vai mostrar o jogo, o desafio, porque isso é uma coisa que eu aprendi não na natação, mas na psicologia, que existem basicamente 4 tipos de pessoas. Então, tem aquela pessoa que ela é mais direta. Então, você tá explicando, ele tá bom. Ele não quer saber de jogo, ele é o rápido. É igual aquele jovem ansioso. Ele quer só informação, pronto, acabou. Tem aquele que é mais engraçado, que é mais risonho, que é mais comunicativo. Então, você consegue ainda brincar com ele, porque tudo que você falar, ele topa. Tem aquele cara mais calmo, mais tranquilo. Não é igual aquele que é mais agitado. Mais centrado, mas ele te escuta, ele te obedece, mas se precisar, ele também te critica. Então, é aquele cara que bate de frente. Isso eu tô falando de jovem, eu tô falando de criança. São perfis de pessoas, não é característica de idade, é mais da fisiologia. E tem aquela pessoa que ela é mais detalhista. Então, você tem que saber lidar com esses 4 tipos de pessoas para fazer o jogo, para fazer o desafio, para fazer a brincadeira. Geralmente, os mais novos, né, principalmente menino contra menina, o desafio é válido, para ver qual grupo vai ganhar do outro grupo. Quando vai ficando mais velho ou mais experiente, né, o aluno ele gosta mais de desafio ele contra ele mesmo, não num grupo em si. Então, você vai aprendendo com o tempo e também vai conhecendo o seu grupo aí para poder ver qual tipo de estratégia ou qual desafio, jogo, brincadeira utilizar na aula. E para identificar esse perfil desse aluno, você faz algum teste, você aplica alguma coisa ou é visualmente no dia a dia da aula que você vai identificando, olha, ele tem esse ponto, tem essa característica e você já vai falando, ele é mais disso, ele é mais daquilo, ele é mais calculista, ele é mais diretivo? Sim, existem alguns testes aí, mas basicamente eu vou mais no olhômetro, até porque eu não quero demonstrar para o aluno que eu estou o analisando. Mas com pesquisas, com os cursos que eu já fiz, tanto da psicologia, mas como essa parte, o DISC, né? Agora que me viu o nome, você consegue já identificar esse seu aluno e você também já vai sabendo aonde você pode apertar e aonde você tem que ser um pouco mais calmo com aquele aluno para não criar nenhum tipo de atrito. Porque você não quer perder o aluno, você quer que ele continue nas suas aulas, mas fazendo as atividades. E no DISC você é o quê? Não dá nem pra esconder, né? Dá pra ver que eu sou bem risonho, bem alto astral, então eu diria que eu sou bem mais... O S, o social. Isso, mais o social. Entendi. E
E atualmente, esse jovem ele também tem dificuldade de brincar. Se a gente fala de Tem. jogos hoje em dia, a gente vive um novo contexto, né? Então a gente tem a falta de espaço físico, a gente tem um trabalho hoje em dia que os pais têm muita demanda de trabalho, então tem pouco tempo com esse jovem. A violência está cada vez maior, esse jovem não brinca na rua como a gente brincava antes. Uhum. Ou a tecnologia que a gente fala tanto está presente. Então tudo estimula esse jovem a não brincar. O espaço físico é menor, ele vive em condomínio. Então, como questionar esse problema aí? Porque esse jovem não brinca no dia a dia. Como estimular esse jovem a brincar lá dentro da água? Basicamente, o que ajuda não só a mim, mas todo mundo que está observando o aluno em questão, ele sempre vem acompanhado de alguém. Seja um amigo, seja algum parente. Então, como a gente comentou antes, ele já vai montando as suas panelinhas, os seus grupos. Eu até brinco que já vai formando as suas quadrilhas. Então, sempre tem o chefe, É. né? Até voltando lá na parte da psicologia, sempre tem o cabeça. Você descobriu quem é o cabeça, quem é o líder, você conquista ele, você conquista o grupo inteiro. Então, se você falar pro cabeça ou para aquele lá, que é mais o líder, assim, a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer um jogo, vai fazer um determinado movimento ou atividade. Ele aceitou, ele vai fazer esse papel por você. Ele vai induzir os outros, positivamente, claro, né? A fazer aquelas atividades mesmo que ele não goste. Ou se ele falar, não, isso aqui não vai dar certo porque o A não gosta, o B não gosta, porque ele conhece mais os alunos do que você. Seja por a questão social, um vínculo que eles têm, ou até o conhecimento maior que ele tem daquele seu aluno. Então, isso me ajudou bastante a descobrir, primeiro, quem é o líder do grupo, e depois eu, como orientador, né? Não sou nem o líder do bando, assim, né? Da quadrilha, mas eu conheço quem é aquela pessoa referência, né? Vamos colocar assim, para ficar mais bonitinho. Daí você consegue trabalhar o grupo inteiro porque você tem um aliado, vamos dizer assim, dentro daquele grupo. E ele vai aceitando as brincadeiras e as atividades que você vai propondo. E dentro dessas brincadeiras é importante você dar autonomia e você dar independência, que é o que esse jovem procura e o que ele precisa. Só que ao mesmo tempo ele tem uma noção de temporalidade muito diferente, então o que, que ele dá importância, por exemplo, a prova não é tão importante quanto a festa é muito mais importante do que a prova. Então ele dá importância para as coisas às vezes que não é tão importante. E ao mesmo tempo ele começa a questionar os valores dos pais, dos professores, porque o lóbulo frontal dele ainda age por impulso, ainda não está desenvolvido, vai desenvolver por volta de 24 anos. Então, como você dá independência para esse jovem, que esse jovem não tem nem limite e nem sabe o que é importante aqui, importante ali, e a gente precisa dar isso para ele. Como trabalhar? Então, dar autonomia sem dar autonomia. Sim, é aquele jogo de cintura, né? É. Aquele cobertor curto, você tampa o peito, descobre a perna, tampa a perna, daí o peito fica para fora. Então, conhecendo o seu aluno, né? Então, primeiramente, o principal de tudo, você vai sabendo até onde você pode dar essa autonomia e quando você tem que colocar a mão no ombro dele e falar assim, ó, as coisas não é bem assim. Então, você acaba virando um pai, você acaba virando mãe. Então, eu não tenho filhos, mas eu sei lidar muito com esses jovens e até as crianças, até porque eu pareço muito jovem, né? Então eles meio que me colocam no grupo até pela aparência, pelo jeito, assim, alegre, comunicativo, e eu mostro para eles que eu estou no meio. Eu não estou na frente, eu não estou atrás, eu estou junto com eles. Se um cair, eu tô caindo também. Se um levantar, eu tô levantando também. Então, muitos deles viram meus confidentes, me contam coisas que não contam para os pais, não contam nem para os amigos mais íntimos, porque sabe que eu vou respeitar, eu não vou acusar, não vou apontar dedo, eu vou mostrar sempre que eu estou do lado deles, independente da decisão, mas também quando precisa puxar a orelha, dar aquele empurrãozinho e falar, não, não é assim que a banda toca, a gente está ali também para auxiliar. E tem algum jogo ali que você fala, não, esse jogo funciona com todos, esse jogo é importante, você tem porque eu sempre tenho aquele jogo que tá a carta na manga, que é aquele dia que ele vem mais cansado, que ele não tá afim, ou é um grupo novo, você quer Sim. que eles curtem aquela aula, tem aquele jogo que você fala, esse jogo é legal. E quais características na hora de você criar esse jogo? Tem alguma característica que os jovens têm em comum ali? Fala, puta, eu tenho que criar esse jogo seguindo isso, isso, isso. O jogo que sempre dá certo, aquele finalzinho de aula, né? Tem aqueles 5, 10 minutinhos que você fala, meu, o que que eu vou fazer agora? Você junta todo mundo, você coloca estafeta. Você
cria 2 grupos ou 3, ou dependendo da quantidade de alunos. Eu falo isso porque eu trabalhava numa piscina com até 16. Então, dava para formar 4 grupos, né? Ou, às vezes, 2 grupos bem grandes, mas dependendo da atividade, eu gostava mais de mais grupos do que menos. Então, a estafeta, que é uma coisa que eu aprendi na escola, né? Quem já trabalhou na escola, quem já participou das aulas de educação física escolar vai lembrar, vai saber o que é. Ela é muito boa, porque ela cria o grupo, tem essa questão da disputa, um grupo contra o outro. Eu procuro separar os alunos, deixando equilibrado para não ficar injusto também, um grupo muito forte, o outro muito fraco. Ou quando tem um grupo muito fraco, ou tem um grupo que tem um aluno a mais, um aluno a menos, eu entro nesse grupo porque eu gosto bastante de participar, porque eu sou muito competitivo. Então, eles gostam bastante e a gente faz aquela bagunça, trabalha explosão, trabalha velocidade, resistência, dependendo do que eu quero trabalhar com eles naquele finalzinho. É uma coisa que dá super certo e eles saem falando, porque eu escuto lá no vestiário, a gente ganhou porque o professor estava no time de vocês. A gente perdeu porque o outro não bateu perna, o outro não fez tal movimento. Então, é uma atividade que sempre dá certo, porque eu consigo juntar todo mundo e eu não isolo o mais fraco ou o menor, mas também não deixo o mais rápido em evidência. A única evidência que ele vai ter é que muitas vezes ele vai fechar a estafeta, né? Então, eu vou precisar dessa velocidade para terminar a atividade. Mas aquele que é mais devagar ou aquele que não tem tanto domínio corporal, não tem tanta habilidade, ele também vai estar participando, vai estar pertencente ao grupo e a atividade que ele vai fazer vai auxiliar os demais. Então, a dica que você deu muito importante é a sociabilização entre eles, é a parte de competição, eles adoram competições. Então, Super. a partir de ali 8, 9 anos, eles adoram. Até 10 anos é aquela coisa que você falou no começo, menino para um lado, menina para o outro. Sim. 10, 11, 12, aí você já consegue fazer misto. Ou eles gostam muito de participar da confecção do jogo, então você cria um jogo e depois eles vão mudando as regras conforme... professor, por que não podia ser assim? Então é legal você pegar deles, eles serem pertencentes à construção do jogo. Eles gostam muito de charada, de intelecto, de trabalhar essa parte do que eles estão aprendendo lá na escola, de trazer eles serem valorizados por isso. Então, são algumas características importantes. E tem o lado da criatividade. Qual a importância aí de a gente estimular essa criatividade no jovem durante as aulas de natação? Eu diria que para estimular a criatividade seria, depois da coordenação, o meu segundo ponto principal. Porque muitas vezes a gente fica preso num sistema ou num método e a gente acaba ficando igual aqueles cavalos que usam aquele negócio, eu não sei o nome. Mas olha, sempre só uma direção. E a gente está falando de natação, está falando de pessoas, então as pessoas não é só um ritmo que elas fazem. Então, individualizar as aulas, as atividades é importante por causa disso, porque você vai criando outros meios de chegar até o fim, mas também você vai criando a possibilidade de o aluno, muitas vezes, pensar de uma forma que você não tinha visto. Você passa uma atividade ou um exercício e ele fala, professor, se eu estiver fazendo assim, tá errado? Daí você vai olhar, tá. Não, mas não tá errado. Ele tá conseguindo fazer o mesmo objetivo, só que de uma forma diferente. Ou às vezes você tá explicando uma atividade, o aluno faz um movimento aleatório, mas um movimento que também dá a mesma proporção, o mesmo direcionamento que você está pedindo. Então, muitas vezes, o aluno te ensina novas ferramentas ou novos exercícios que você não tinha pensado. Até porque o ditado é válido, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, você ensina, mas também você aprende diariamente. E mostrar a importância desse jovem também de criar, de construir, porque a criança, ela nasce criativa, a sociedade polda essa criança. Sim. E depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho pede que a gente seja criativo. Então, é importante estimular esse jovem saber que é importante ele criar e você começa a valorizar ele por outros pontos. Às vezes, não é só a parte motora, né? Ele criou um exercício novo, ele criou um jogo diferente, ele criou uma nova maneira de executar o exercício, então ele vai sendo valorizado por aquilo, né? Então, isso é muito importante. William, queria agradecer muito a sua presença, já te convidar para outras entrevistas. Queria que você falasse um pouco do seu livro, das suas redes sociais. São 2 capítulos aí, os 2 falando sobre jovens, né? Os 2. Queria que você falasse um pouquinho desses livros. O que foi escrever esses livros para você?
A ideia do livro foi um presente, assim, né? Inesperado, mas era uma coisa já pensada, porque eu me formei em 2014 e eu sempre disse que quando fizesse 10 anos de formado, eu queria me presentear com alguma coisa que eu pudesse trazer para novos professores, para as novas gerações aí, um pouco desse meu conhecimento, que acredito que seja um pouco assim, né? Se for comparado ao que a gente já sabe sobre natação. Mas daí surgiu esse primeiro livro da capa azul, que foi como eu peguei um horário novo, que o coordenador me deu uma missão muito fácil, né? Ele me deu um horário novo, vazio, e falou, ó, eu preciso de uma turma nesse horário, que era um horário da 1 hora. Daí você vai pensar, pô, o que que eu vou colocar 1 hora da tarde para nadar? Se eu colocar infantil, é o horário que está saindo da escola, é o horário que está entrando na escola. Se eu colocar adulto, é o pai ou a mãe que está levando essa criança para a escola. Quem eu vou colocar? Daí, eu indo embora, outro dia para casa, daí eu tô no estacionamento e eu me deparei que tem uma escola bem em frente à academia. Falei assim, vou colocar os jovens, porque é o horário que o pessoal tá saindo. É. E eles vêm para natação. Eu consegui, nessa primeira turma, 16 alunos, que foi basicamente uma sala, que eles começaram a nadar. Então, o primeiro dia, assim, foi terrível, porque imagina, 16 alunos dentro de uma piscina. Que já se conheciam antes. Já se conheciam, não conhecia ninguém. Ok. Então, alguns já sabiam nadar, outros não Legal. sabiam nadar. E a história desse livro é muito isso. Como é que eu formatei as aulas, como é que eu fui estruturando, planejando e criando uma metodologia para trabalhar com o aluno iniciante, para trabalhar com o aluno intermediário, para trabalhar com o aluno já avançado, que são os alunos que já sabiam nadar. E o segundo livro, né, que não deu para escrever tudo no primeiro, né, foi quais são as atividades. Então, que tipo de atividade eu montei para o aluno iniciante? Que tipo de atividade eu criei para o aluno intermediário? E que tipo de atividades ou treinamento que eu fiz com os alunos avançados? Tudo isso com jogo, com brincadeira, com desafio, muito material reciclável, muito material não convencional da natação, porque eu precisava criar um vínculo com esse aluno, eu precisava chamar atenção, precisava tirar ele do computador, fazer ele sair da escola e falar, ó, hoje tem natação, vamos lá que tem a aula do professor William. Então, como é que eu elaborei todas essas atividades? Então, imagina a cabeça como é que ficou, né? Daí acabou virando 2 capítulos e 2 livros sensacionais sobre a natação adolescente. E para quem quiser adquirir esses livros, qual é a sua rede social? Vai pela rede social? Vai por site? Como que eu compro esse livro? Para conseguir os livros hoje, não tem mais. Só tem alguns capítulos, alguns exemplares comigo ainda, mas são pouquíssimos. O azul, se eu não me engano, eu tenho um pouco mais de 4 ou 5. O amarelo e azul eu tenho um pouquinho mais, que foi mais recente aí. Ainda tenho alguns exemplares. Como é que você consegue adquirir? Somente comigo, o autor, né? Nas minhas redes sociais. Como eu falei lá no começo, no LinkedIn, o William Bezerra, ou no Facebook, Instagram, o William Eduardo. No Instagram ainda tá professor o William Eduardo, porque é o Instagram mais profissional, então você vai ver muitas aulas, muito conteúdo, muitos exercícios que eu ia gravando, filmando o aluno fazendo na aula, e tem tudo isso nos livros. E os livros são tecnológicos, você coloca o seu celular, tem o QR Code, você vai direto para a aula ou direto para a atividade, você consegue visualizar comigo explicando o porquê, para que serve, que tipo de material e o aluno executando. E eu sei que o segundo virou best-seller, um dos mais vendidos na área, né? O ano passado. Sim. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela entrevista. A gente tem 2 entrevistas falando sobre as características dos jovens, da médica herbiatra, doutora Mayra Terra. Então, para você que não acompanhou os outros episódios, quer saber um pouco mais sobre jovens, características dos jovens, uma médica falando sobre isso. Então, aqui em cima eu vou deixar aqui o link para vocês. Vão lá, vejam essa entrevista com a doutora Mayra, que é sensacional para vocês que trabalham com jovens ou querem se ingressar nesse público, entender um pouquinho mais da cabeça do jovem, desse mundo. E eu também vou deixar um convite aqui para o William, para uma próxima entrevista, para ele falar um pouco da sua carreira. Então, para quem está do outro lado, quer saber como ele conseguiu ser autor de livro, ser palestrante e ser coordenador, como crescer profissionalmente, você vai falar um pouquinho da sua história aí, para quem tem
tem vontade de entender um pouco, se identificar ou saber como que eu tenho esse crescimento, você que estagnou ou você que está começando agora a sua carreira, conhecer um pouquinho da história do William. Então, muito obrigado aí, William. Topa uma próxima entrevista? Top, já tô até me programando já para poder vir aqui de novo falar com você sobre tudo isso aí. Então, muito obrigado. Para vocês que não sigam o YouTube da Natação Criativa, siga para poder auxiliar a gente, que a gente está em busca de patrocínios, de parceiros. Deixe os comentários aqui embaixo se você quer saber alguma coisa sobre jovens. O professor William vai sanar todas as dúvidas de vocês. E muito obrigado. E não deixem de seguir as redes, adquirir o livro do professor William Eduardo Bezerra. Legal. Eu agradeço o convite mais uma vez, professor Renato. E reforçando, quem quiser ainda, temos ainda as últimas unidades aí dos livros, mas principalmente me acompanhe nas redes sociais, professor William Eduardo no Instagram ou no Facebook, o William Eduardo. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau. Boa, Matheusão. A gente tem até que horas agora, Matheus? Só para eu